Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Abri esse vídeo aqui para falar sobre um outro tema, né, que vem depois desse. Esse aí eu estava vendo na internet agora, estou sempre vendo coisas do Vasco, apareceu lá, vou fazer um comentário aqui, né. Bom, saiu no jornal Lance, né, aspas, Fluminense dá chapéu no Vasco, né, fecha aspas. E aí os youtubers começaram a soltar vídeos dizendo que é uma vergonha, que não sei o que, e tarará e tal. É isso que é feito com os youtubers. É isso que é a minha reclamação. É essa questão que o Vasco está cada vez pior com relação a conteúdo de quem faz vídeo para o Vasco, né? Por que eu digo isso? Porque há informações também de que o Carille, ao tomar conhecimento desse nome, não quis continuar a negociação. Então, que chapéu é esse que o Fluminense teria dado no Vasco, tendo em vista que o Carille, ao chegar no Vasco, disse, não, prefiro um atacante mais tarimbado, alguém com mais experiência, mais culhões, né? E aí cai por terra a alegação de que o Fluminense deu chapéu no Vasco, né? E essa matéria, né? Fluminense já vinha trabalhando o jogador, conversando com o River Plate, blá 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 e tal, não sei o quê, e o Vasco falando com os agentes dele, não sei o quê, e aí mostra a incompetência do Vasco. Eu critico demais o Pedrinho, né? Mas de coisas verdadeiras, de coisas que são fidedignas, não leviandades, né? Todo mundo lá atrás falava isso, aquilo, aí ele vinha aqui na internet, desmentia, o pessoal ficava com cara de tacho, né? A questão é simples, né? Há informações que o Carille vetou esse nome, e aí se vetou, não teve continuação, supostamente o Fluminense pode ter segurado o atleta, e mais, né? Fatalmente, para o Carille dizer não, a chegada nesse jogador por alguém do Vasco foi anterior ao Carille, né? Não teria lógica o Carille dar o ok e depois, não quero mais. Então, foi uma negociação para trás antes do Carille, né? Então é fácil falar, Pedrinho incompetente, não sei o quê. O Pedrinho, eu bato nele muito, mas de coisas que são verdadeiras, não leviandades, né? Essa questão o que eu reclamo do Pedrinho é que ele estava junto lá dos caras quando foi feita a venda, e ele, na entrevista que ele deu ao Fábio Azevedo, ele confessa, né? O meu grupo teve acesso ao contrato, um contrato horrível, pouco tempo de visualização do contrato, pressão e blá blá blá, e foi assinado um contrato ruim contra o Vasco, tendo o amarelo, sempre Vasco, participado disso, não ter entrado com uma ação judicial para brecar isso. Essa é a minha reclamação, né? E aí a questão é a seguinte, eu faço parte de uma chapa, e eu não estou gostando desse teor aqui, eu vou correr atrás, né? Saio da chapa, entro com alguma medida judicial em nome da chapa. O que eu não posso agora dizer que o Pedrinho é inocente, porque lá atrás participou, leu o contrato. Se não foi ele, como ele disse na entrevista com o Fábio Azevedo, não importa, o grupo dele teve acesso, né? O Ivanil, o Silvio, o Júlio Brandt, leram o contrato, e aí deixaram que houvesse assinação do contrato prejudicial ao Vasco, com toda essa cagada aí que está acontecendo, né? Bom, esse foi um tópico que eu vi agora nas redes sociais e quis comentar aqui com o meu inscrito. E o tópico que eu queria falar realmente, né? Já falei sobre isso hoje, vou falar um pouco mais. Ninguém está dizendo isso, ninguém está falando isso, né? O que ninguém está falando, o que ninguém está dizendo, blá blá blá. A questão também está sendo postada aí, né? Conclusões que o Pedrinho não quer vender, que o Pedrinho desistiu da venda, blá blá blá. Reitero, critico o Pedrinho direto, mas ele falou que quer vender o Vasco. Acontece que fatalmente não conseguiu ainda ter um preço justo na cabeça dele, porque com esses imbróglios judiciais, né? Bloqueio da Lindenhall vindo da Justiça Americana, a arbitragem julgando os contratos assinados entre 77
e CRVG, a liminar que tirou a 777 do contencionário da Vasco SAF, tudo isso aí diminui o preço do Vasco, né? E aí o que acontece? O cara vem com menos dinheiro, né? É difícil você vender um negócio cheio de pica, mas é possível. Já expliquei no vídeo anterior que é totalmente possível através de acordo. Vai fazendo acordo na arbitragem, faz acordo na Justiça Americana, desiste do processo da liminar e tudo é resolvido, né? O problema que ninguém está falando é que se demorar muito, se demorar demais, pode haver um problema mais sério ainda. Já falei isso aqui outras vezes, mas como a audiência aqui é cíclica, eu tenho que estar reiterando isso aí para o pessoal tomar conhecimento. A 777, atualmente controlada pela Lindholm, ela está sendo julgada lá nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro, corrupção e blá blá blá. E se houver a condenação, lavagem de dinheiro, corrupção e etc., a Justiça Americana pode bloquear todos os ativos da 777 controlados pela ANCAP. E aí vai bloquear também os 31% que a Lindholm bloqueou, para garantir uma execução dela. Entra no pacote também. Então olha a complexidade e a necessidade de se fazer alguma coisa rápido. Fui contra a venda, sempre fui contra a venda, tinham mecanismos anteriores à venda, né? E aí depois venderam toda essa cagada para 777, agora o Vasco deve dobrar, era 500 milhões a dívida, passou para 1,4 bilhões, mas todos querem vender, o Pedrinho quer vender também, mas se não vender agora, vai ter mais uma pica judicial, que vai ser a Justiça Americana, né? Depois que processar criminalmente a 777, /ACAP, que vai entrar na história também como sucessora, vai bloquear, caso haja uma condenação contra a 777 /ACAP, vai bloquear a mesma ação, os mesmos ativos da 777 /ACAP aqui no Brasil e no mundo. E um deles é o que está aqui, bloqueado pela Lindholm. Então mais um problema aí vai acontecer, né? E essa questão da demora e blá blá blá, não tem jeito, né? A Câmara de Arbitragem ela tem que seguir lá, né, as garantias constitucionais, que em tese é o devido processo legal, que abarca a defesa, contraditório, né? Então é complicado isso. Sempre quando algo é feito através de arbitragem, as garantias têm que ser mais respeitadas, porque é fora do judiciário, mesmo ela fazendo uma função jurisdicional, que é dar uma sentença como se fosse judicial. É uma sentença arbitral que faz, às vezes, de uma sentença judicial. Então, muito cuidado aí, né, nessa questão de falar que o Pedrinho não quer vender. Acho que ele não conseguiu, né? E o cara, o suposto comprador e tal, deve estar barganhando o máximo com o Pedrinho, asfixiando, dizendo, olha, se demorar demais e blá 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 e tal, vai piorar e tal. E o Pedrinho sabe disso, né? Quanto mais demorar, mais problemas vão ocorrer e menor o valor vai ficar, né? Mas longe de dizer que o Pedrinho é santo nessa história, já expliquei, participou lá atrás do grupo dele junto com o do Salgado, o grupo dele é amarelo, o Salgado é roxo, participou lá da leitura do contrato, através da Sempre Vasco, Júlio Brandt, Ivanil e o Silvio. Então todos tinham que estar lá para embarcar aquele contrato pernicioso contra o Vasco. Não fizeram, e agora estão segurando as consequências, né? Lá atrás, né, todo mundo que falou, não, vende, vira SAF e tal, tinham que analisar isso. Essa previsão tinha que ser feita pelos especialistas. Inclusive, o jornalista que se diz especialista na parte esportiva, o jornalista que se fala de Vasco, o setorista do Vasco, leia-se aí Flávio Dias, Fábio Azevedo, né? Deveriam ter avisado ao vascaíno isso aí. Mas não avisam porque não tem capacidade mental, não tem conhecimento científico. E mais, há pouco tempo agora o Flávio Dias disse que não tem o que falar sobre recuperação judicial, porque ele não sabe esse tema. Então é muito complicado aí essa questão da gente entregar, né, ter entregue a 777 o destino do Vasco, e agora para qualquer um aí que a gente nem sabe quem é, né? Se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.